Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Bom, estamos diante da emenda constitucional número 101. Mal saiu a emenda 100, nós já temos a 101ª emenda à Constituição da República Federativa do Brasil. Nós temos uma emenda fácil, de fácil acesso e de fácil compreensão, mas cujo objeto está no Congresso Nacional desde 2013. Então, desde 2013 existe um projeto de emenda constitucional sobre o assunto, que somente agora tornou-se emenda à Constituição Federal. A emenda 111 estabelece no artigo 42 o parágrafo 3º que diz o seguinte, aplica-se aos militares dos estados e do Distrito Federal e dos territórios o disposto no inciso 16 do artigo 37. O inciso 16 do artigo 37, muito conhecido, estabelece a possibilidade de acumulação de cargos públicos, estabelece a regra geral que é a vedação à acumulação de cargos públicos de forma remunerada, estabelece o requisito maior, que é compatibilidade de horário, e estabelece as hipóteses em que nós temos as exceções à regra geral, ou seja, a possibilidade da acumulação de cargos públicos. Textualmente, o artigo 37, inciso 16, diz o seguinte, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, que diz respeito ao teto do serviço público, as hipóteses excepcionais. 2 cargos de professor, um cargo de professor e um cargo de técnico ou científico, um cargo técnico ou científico, melhor dizendo, 2 cargos de empregos privativos profissionais, de profissionais da área de saúde com profissões regulamentadas. O texto inicial desse inciso era de 2 cargos de médico, depois sofreu alteração para tratar de cargos privativos de profissionais da área de saúde com profissões regulamentadas. Professor, quer dizer que então eu tenho que aplicar o artigo 37, inciso 16, aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. É isso? É isso. Em tese, sim, mas a redação não é das melhores. Porque quando estabelece as exceções, o artigo 37 estabelece, por exemplo, a exceção a de 2 cargos de professor, a possibilidade de acumulação de 2 cargos de professor. Não é o caso que você tem no serviço militar. Você tem um militar que pode acumular um cargo de professor. Então, a aplicação textual direta da exceção da linha A do inciso 16 do artigo 37 ao 42, parágrafo 3º, pode causar uma certa confusão. De toda forma, a configuração é essa. Você tem um militar que pode acumular o serviço militar com um cargo de professor, pode acumular o serviço militar com um cargo técnico ou científico, pode acumular o serviço militar com um cargo de saúde com profissão regulamentada. Essa é a melhor interpretação que você dá, trazendo as hipóteses do inciso 16, artigo 37, para aquilo que quer a Emenda Constitucional 101 de 2019, ao estabelecer a redação do parágrafo 3º do artigo 42. Tenha muito cuidado com isso. E, obviamente, a Emenda Constitucional estabelece no parágrafo 3º a aplicação da possibilidade de acumulação de cargos aos militares dos estados, DF e territórios, porque, originalmente, o artigo 37, inciso 16, não se aplica aos militares. Não se aplicava aos militares e continua sem se aplicar aos militares das Forças Armadas. A Emenda Constitucional 111 estabelece a aplicação das exceções, ou seja, da possibilidade de acumulação, aos militares dos estados, do DF e dos territórios. Aí você pode dizer, professor, então eu posso dizer que aí está incluso ou estão inclusos os militares das Forças Armadas? Não, os militares das Forças Armadas são regrados pelo artigo 142. E no que diz respeito à aplicação dos incisos do 37, nós temos no parágrafo 3º do artigo 142 o seguinte, os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Quando se refere ao artigo 37, o inciso 8 não lista o inciso 16. Então, para que a Emenda Constitucional 101 de 2019 estabelecesse a possibilidade de acumulação de cargos públicos aos militares das Forças Armadas, ela teria que ter promovido no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 8, a inclusão do inciso 16 do artigo 37, o que não foi feito. Então tenha muito cuidado, porque a Emenda Constitucional 101 estende a possibilidade de acumulação de cargos públicos somente aos militares dos estados,
do Distrito Federal e dos territórios, não se aplicando, pelo menos na redação que está estabelecida na emenda publicada, aos militares das Forças Armadas. Isso pode ser uma pegadinha muito boa e muito grande em concurso público, porque, de novo, para fazer isso, a emenda constitucional teria que ter acrescentado o inciso 16 do 37, no inciso 8, parágrafo 3º do artigo 142, que trata dos militares das Forças Armadas. Então, a possibilidade de acumulação de cargos públicos estendida aos militares pela Emenda Constitucional 101 de 2019 aplica-se tão somente aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Eu chamo a atenção ainda para duas outras observações que são importantes para o teu concurso, que é a seguinte: no momento em que a Emenda Constitucional 101 estabeleceu a possibilidade de acumulação de cargos públicos para os militares dos estados, do DF e dos territórios, ela trouxe obrigatoriamente a aplicação a essas situações todas as decisões jurisprudenciais que nós temos sobre o tema. As mais importantes são duas. No momento em que a acumulação dos militares dos estados e do DF é possível por emenda à Constituição, você tem a aplicação das mesmas decisões jurisprudenciais do artigo 37, inciso 16. A primeira delas, inaplicabilidade do limite de 60 horas. Nós sabemos, recentemente, o Supremo Tribunal Federal e o STJ se curvou a essa jurisprudência, dizendo que nós não podemos limitar a acumulação de cargos públicos à compatibilidade de horários no limite de 60 horas. A compatibilidade de horários sem esse limite de 60 horas é o único requisito estabelecido na Constituição Federal. Esse limite de 60 horas foi primeiro entabulado pelo TCU e pela Advocacia Geral da União. O STJ chegou a entender cabível a limitação de 60 horas para acumulação de cargos públicos, mas o Supremo Tribunal Federal cortou o barato de todo mundo, a AGU, TCU e STJ, e disse que isso não era requisito constitucional. A AGU cancelou o seu parecer, revogou, melhor dizendo, o seu parecer que falava da limitação de 60 horas, o STJ mudou a sua jurisprudência. Tem vídeo no canal sobre isso. A limitação de 60 horas como requisito da acumulação de cargos públicos não é constitucional nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E existe uma outra jurisprudência interessante também do Supremo que diz respeito ao teto, ou seja, nós temos aqui no artigo 37, inciso 16, o seguinte: observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. O disposto no inciso 11 se refere ao teto do funcionalismo público, ao teto remuneratório constitucional. Por muito tempo, se pensou que no momento em que você acumulava cargos públicos, você teria que somar os vencimentos dos cargos para aplicar o teto e, eventualmente, aplicar algum abate-teto. Então, imagine, por exemplo, que o teto do funcionalismo público seja 30 mil reais, no caso específico de determinado militar acumulando cargo público. Vamos dizer que o teto seja 30 mil reais e que ele receba 20 mil num determinado cargo e 20 mil no cargo em que ele pode acumular. A soma dos vencimentos dá 40 mil. Por muito tempo se entendeu que essa soma de 40 deveria limitar-se a 30, justamente porque você tem que aplicar o que está estabelecido no inciso 11, que é o teto remuneratório do funcionalismo público do serviço público. O Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário 602.043, entendeu que o teto tem que ser avaliado de forma individual para cada cargo. Então, nesse caso específico, se o teto é 30 mil e o militar recebe 20 mil num cargo e 20 mil no outro, os dois cargos, individualmente considerados, estão fora do limite máximo de recebimento do funcionalismo público, razão pela qual não há que se aplicar nenhum tipo de abate-teto às suas remunerações. Antigamente, somavam-se as remunerações para se aplicar o abate-teto. Atualmente, por conta da jurisprudência do Supremo, não há que se falar em soma das remunerações dos cargos acumuláveis, de forma que essa análise tem que ser feita de forma individual. Então, você tem uma emenda constitucional que estende aos militares dos estados, do DF e dos territórios a possibilidade de acumulação de cargos públicos. Penso que nessa configuração, militar mais professor, ou militar mais técnico, ou militar mais científico, ou militar mais cargo de saúde com profissão regulamentada,
Importante perceber que essa extensão não se aplica aos militares das Forças Armadas, pelo menos na forma como está escrita na emenda, e interessante também observar que a possibilidade de acumulação atrai as principais decisões jurisprudenciais, especialmente do Supremo Tribunal Federal, acerca da inaplicabilidade do limite de 60 horas como requisito para acumulação de cargos e a decisão jurisprudencial que delimita a aplicação individual da análise do teto do funcionalismo público no que diz respeito aos vencimentos recebidos. Não se soma para que se aplique o teto, pelo contrário, o teto é avaliado pelas remunerações individualmente consideradas, ou seja, individualmente para cada cargo analisado. Essas são as principais alterações e as principais consequências de entendimento provenientes da Emenda Constitucional 101 de 2019. Espero ter te ajudado a entender melhor o tema. Para continuar me seguindo, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.